Sequentia Sancti Evangelii secundo Matteo. In illo tempore ductus est Iesus in desertum a spiritu ut tentaretur a diabolo. Et cum iunas et quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esurit. Et accedens tentatur dixit ei, si filius Dei est, dicut lapides istes isci panes fiam. Qui respondens dixit scriptum est, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinaculum templi dixit ei, si filius Dei es mitete de orsum. Scriptum est enim, qui angelis suis mandavit de te, ut in manibus tolent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Aetili Iesus, rursum scriptum est, non tentabis Dominum Deum tuum. Iterum assumpsit eum diabolus, in montem excelsum vade, et ostendit ei omnia regni mundi, et gloria meorum, et dixit ei, ec omnia tibidambus sic cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus, vade Satana, scriptum est enim, Dominum Deum tum adorabis, et illi soli servies. Tunc reliquit eum diabolus, et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então, o tentador disse-lhe: se és o Filho de Deus, dize estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio transportou-o à cidade santa e, pondo-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, incumbiu os seus anjos de velarem por ti. Eles te tomarão em suas mãos, para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, mais do que nunca no Evangelho de hoje, nós nos convencemos da veracidade daquelas palavras de Paulo. Cristo se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. E o primeiro ensinamento, já que podemos tirar deste Evangelho,
é que, como muitas pessoas às vezes pensam, isto complica a sua consciência, muitas pessoas pensam que a tentação é pecado. Fosse assim, Jesus tinha feito 3 pecados. E Cristo nunca fez um pecado. Porque uma coisa é a tentação, outra coisa é consentir com a tentação, onde então começa o pecado. E nós vemos então que Jesus, como diz Santo Agostinho, ele praticamente se predispôs a estas tentações exatamente para nos mostrar como nós precisamos e devemos resistir às mais diversas tentações durante a vida. E neste campo de tentação, nós temos também de distinguir 2 coisas. Sem dúvida nenhuma que à frente de todas as tentações está o demônio. Por isso que Jesus disse: retira-te, Satanás. Satanás, porque todos os seus sequazes são que nem ele. Mas vemos então, em primeiro lugar, que a tentação em si não é pecado. Muito pelo contrário, é uma ocasião, e muitas vezes extraordinária, que Deus nos dá para nós vencermos a tentação. Vejam bem, diz o Evangelho que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Para que Cristo, padecendo essas diversas tentações, nos desse o exemplo. Ele jamais podia ser tentado, jamais o demônio podia submeter Cristo a uma queda por tentação, não. Mas então precisamos unir isto à questão do nosso batismo. Quando fomos batizados, o sacerdote nos ungiu o peito com óleo. Esta unção significa exatamente a facilidade, ou às vezes nem a facilidade, mas pelo menos a possibilidade, podemos até dizer a garantia, de que durante a vida, se nós formos fiéis às promessas batismais, que renovamos na primeira Eucaristia e no Crisma, nós sempre sairemos vencedores. Porque uma coisa também é certa, biblicamente: Deus jamais permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Mas como diz São Paulo ainda, ao contrário, fará com que, com a própria tentação, nós tenhamos proveito. Mais uma vez fica evidente que o demônio nos tenta, mas assim como Deus, quando nos faz milagres, é preciso que nós, desculpem dizer, demos a saída, isto é, façamos a nossa parte humana. Assim também acontece com a tentação. O diabo diretamente nunca nos pode vencer, nunca nos pode induzir a uma tentação. Mas se nós, pelo nosso desleixo cristão e humano, ou humano e cristão, nós ficamos distraídos, é claro que ele então fará o trabalho, e até podemos dizer com a nossa licença, porque nós nos entregamos. E precisamos ter esta consciência: o tentador é espertíssimo, e apesar disso não nos vence, se nós não quisermos. Deus, por assim dizer, pôs o cabresto no diabo, pôs o cabresto nele e nos entregou o cabo do cabresto, para dizer o quê? Não é o diabo que vai te levar onde ele quer, mas você vai levá-lo onde ele não quer, isto é, mandá-lo embora sempre. E vejam, dizíamos que ele é muito perspicaz, e nós às vezes nos esquecemos disso, que o diabo, embora seja impuro, pecador, o pai da mentira, o pai do pecado, em termos de espírito, ele é espírito puro, isto é, não está misturado com a matéria como nós.
que tantas vezes somos solicitados e caímos pela fraqueza da nossa carne. O demônio não, ele é puro espírito, ele intui a verdade. E é por isso que ele nunca mais vai ter perdão. Porque ele não tinha o direito de pecar. Ele foi submetido à prova, é verdade. Mas Deus ao mesmo tempo deu-lhe a força, a graça para não cair. Caiu porque quis. Quis ser orgulhoso, quis ser que nem Deus. E por isto, juntamente Lúcifer, Satanás com todos os seus sequazes foram precipitados no inferno. Mas falávamos da astúcia, da esperteza, aquilo que São Paulo diz. Pensemos muito nesta passagem. Ele fala aos Coríntios, se não me falha a memória, ele diz assim: por vezes Satanás se disfarça em anjo de luz. Vejam bem, se disfarça em anjo de luz, para quê? Para enganar os descuidados. Para enganar os descuidados. E veja o que diz Pedro na sua experiência de tentação e de pecado que ele passou também. Quando escreve a carta, diz aos católicos, aos fiéis: irmãos, vigiai. Vejam bem, irmãos, vigiai, porque o demônio, vosso inimigo, como um leão bravio, anda continuamente em vossa volta, buscando a quem devorar. A quem devereis resistir fortes na fé. Está aí. A vitória sempre é nossa, basta querermos e usarmos os meios da graça que Deus nos deu. Vocês imaginem, vocês veem na televisão cada pouco, eu gosto muito de ver também essas coisas da natureza. A gente vê como o leão é esperto. Bom, para começar, ele quer que a leoa caça para ele, não é? Ele raramente sai, ele vai para atucaiar a vítima, mas quem caça é a leoa, pois ele come. Mas podem ver, sempre fica na moita, nunca no descampado. Por isso Pedro diz: como o leão bravio, buscando a quem devorar. Se eles aparecessem em campo aberto, qual a vítima que ficaria por lá? Qual outro vivente que ia ficar? Todos fugiriam em tempo, porque o leão está aí. Mas vê, está pertinho deles e eles não percebem. E então que vem o bote. Por isto, amados, cuidemos. O demônio sabe muito bem coordenar as nossas fraquezas. Ele continua fazendo o que fez com Adão e Eva, principalmente com Eva, sem machismos. Mas o que ele fez? O que o demônio fez? Vejam, Deus falou tudo certo. Vocês têm tudo aqui, só não comam do fruto da árvore da vida. Desse não pode. E como começou a tentação? Pela exposição de Eva. Ela viu que o fruto era muito bonito e certamente agradável, gostoso, e lá foi tirar o fruto, e aconteceu o que aconteceu. Até hoje estamos pagando as consequências. Assim também nós precisamos estar atentos. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Aí está a receita de Cristo, para vencermos sempre. Duas coisas. A primeira, a nossa parte. Vejam, Jesus não diz orai e vigiai, mas diz vigiai e orai. Vigiar quer dizer estar pronto, cuidado. Cuidado com seus sentidos, cuidado com seu orgulho, cuidado com sua fraqueza de vontade, cuidado com sua preguiça. Vigilante, não deixe que eles tomem conta de você, porque então o demônio saberá coordenar muito bem as nossas licenças. Até lá não faz mal, isso me permito. E quando nós sabemos, normalmente, o início de um pecado que pode parecer leve, passa para deliberado, e de deliberado passa para grave. Normalmente, aí já nós temos a ação do demônio. Mas responsável pelo pecado, ele ou somos nós? Claro que nós. O demônio está fazendo o seu serviço, está fazendo o seu trabalho, pois ele é o tentador. Aliás, o próprio Cristo chamou de tentador, e pela experiência própria. Mas não disse
nosso vencedor. Não consta em lugar nenhum da Sagrada Escritura que ele seja vencedor. E nós temos na Sagrada Escritura, amados irmãos e irmãs, uma passagem que eu acho linda no Antigo Testamento e que nos fala bem desta realidade, isto é, Deus somente permite as tentações na medida das nossas forças, nadinha a mais, nada. Para quê? Para que nós possamos ter a vitória e aumentarmos cada vez mais os nossos merecimentos no céu. Esta ação de Deus. Mas vejam bem, falava então dessa passagem no Antigo Testamento, do grande homem, do santo homem Jó. Era um homem rico, tinha de tudo, tinha 7 filhos, amava-os a todos e locupletado de bens materiais. E é claro, pode ser uma alegoria, não importa, mas a verdade religiosa que nos interessa. Então a Bíblia nos mostra o demônio na presença de Deus. E Deus, como que querendo fazer um blague, uma brincadeira com o demônio, diz assim: você passeou pelo mundo, não é verdade? O que você achou do meu servo Jó? Diz o diabo: pois não. Qualquer homem que estiver tanto bens e tanta saúde e tantas coisas, tantos filhos, qualquer um dele te servirá. E Deus disse: os filhos dele estão na tua mão. E nós sabemos o que aconteceu. Todos tiveram morte rápida, inexplicável até certo modo. Mas enquanto um vinha e dizia: olha, aconteceu com teu filho isto, vieram os ladrões, roubaram todo o rebanho do seu filho e o mataram. Jó se pôs a chorar. Veio outro: seu filho tal, aconteceu isto com ele. Outro filho, o raio o matou. Enfim, Jó não aguentava mais de sofrimento. Veio alguém avisar do último filho, que também ele foi morto. E aí, novamente, aliás, desculpem, primeiro o demônio tentou nos bens materiais e Jó foi forte. Preferiu perder suas riquezas, quase todas, mas jamais ofender a Deus. Quando então, na segunda audiência, digamos assim, Deus disse: e daí? E Jó, como é que está? Ah, claro, tem saúde, está tudo bem. Enquanto tem saúde, qualquer homem te serve. Nós muitas vezes dizemos isto: temos saúde e o resto é o resto. Nem sempre é assim. A saúde nem sempre é a mais importante da nossa vida. A espiritual sim, esta sempre é a mais importante. Mas então Deus, na terceira vez ainda: e meu servo Jó? Ele está com saúde, tem seu corpo bom, aquela coisa. Você pode, está nas suas mãos, só não pode, vejam bem, só não podes dar a morte. Sempre o limite que Deus põe. E então nós sabemos o que aconteceu. Jó foi afetado de uma lepra terrível, nem podia ficar em casa, que sua mulher não permitia, é claro, e aliás era costume, quem tinha lepra não podia ficar em casa. E estava lá Jó sentado num monte de entulhos, havia cacos de telha, e diz a Bíblia que Jó, com aqueles cacos de telha, tirava a sua carne podre pela lepra, e assim fazia. Os seus amigos vieram, e em vez de consolá-lo, ficavam dizendo: está vendo quantos pecados você deve ter? Alguém que sofre tanto porque pecou muito. Até a mulher dele veio e disse: o que adianta você servir a Deus? Que Deus é este que permitiu tanta desgraça para você e para mim? E ele então se espanta e chama a mulher de louca. Tu és louca, mulher, por falar assim. Se Deus nos deu os bens, por que não haveremos de receber da mão dele também os males? E diz aquela frase lapidar, que devia estar escrita na nossa frente todo dia: Deus deu, Deus tirou, seja bendito o seu santo nome. Vejam bem, o demônio tentou até onde Deus permitiu, mas a vitória foi de quem? Foi de Jó. Porque ele soube aceitar tudo como coisas, não que Deus mandava,
mas que Deus permitia em vista da felicidade dele. Se ele tivesse desanimado, blasfemado, teria morrido como comum dos mortais, e sabe Deus o que teria acontecido com ele. Mas não, ele soube receber de Deus tanto as coisas boas como as coisas más, mas recebeu as más também como algo que foi mandado não por Deus, mas que Deus permitia para o seu bem. Deus deu, Deus tirou, seja bendito o seu santo nome. E diz a Bíblia, terminando a história, que Jó teve mais do que o dobro de todas as riquezas que tinha antes, e teve ainda 14 filhos, não 7 apenas. Isto mostra realmente a grande recompensa que Deus guarda para aqueles que aqui no mundo, fiéis ao batismo, sabem lutar, sabem estar vigilantes, sabem fazer penitência, sabem fazer sacrifício e sabem, sobretudo, aceitar com fé os fatos da vida. Para aceitar os fáceis é tão fácil, ou melhor, para aceitar as coisas boas da vida é tão fácil, facílimo. Mas aceitar os males, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos preocupa, uma doença, um revés econômico, uma injustiça de alguém que nós sabemos que em vez de gratidão, demonstrou ingratidão para conosco, estas coisas é que mais machucam. Tanto é verdade que São Paulo chama isto de perigo dos falsos irmãos. Enfim, são provações de toda espécie, mas se nós, atentos ao ensinamento de Jesus, sempre vigilantes e orantes, a vitória estará sempre na nossa mão. Amados, é isso que Deus quer, é para isso que Deus permite a tentação. E repetimos o que disse Santo Agostinho: Cristo não precisava ser tentado, mas foi tentado para quê? Para que nós saibamos vencer a tentação quando formos tentados. Amém.